Bora falar de um assunto que, olha, redesenhou o mapa do mundo como a gente conhece hoje: o imperialismo. Lá nos séculos 19 e 20, uma onda de expansão e dominação deixou cicatrizes que, de muitas formas, ainda definem o nosso presente. Pois é, essa é a grande pergunta que moveu essa época. Imagina só a cena: as nações industriais da Europa parecendo até o Pink e o Cérebro, sabe? Com uma capacidade industrial gigantesca e uma ambição ainda maior de dominar o mundo. Essa sede por expansão deu o pontapé inicial para uma era de conquista nova e bem agressiva. Tecnicamente, o nome disso é neocolonialismo. E esse neo aí, de novo, não tá aí à toa não. É pra gente diferenciar bem daquele colonialismo lá do século XVI. Porque agora, o cenário, os motivos, as desculpas, era tudo completamente diferente. Então tá, vamos fundo nisso. O que estava por trás dessa corrida maluca pelo poder global? A resposta, sem rodeios, está no apetite insaciável da economia industrial da época. Pensa assim, o capitalismo industrial era tipo um motorzão que estava superaquecendo e para não explodir ele precisava de 3 coisas e precisava para ontem: combustível novo, que vinha na forma de matérias-primas baratas, novos clientes para comprar tudo que ele produzia e um lugar para escoar o excesso de dinheiro e de gente. A expansão não era bem uma escolha, era uma necessidade para evitar o colapso do sistema. Mas agora vem a parte, assim, mais curiosa, para não dizer outra coisa. Como é que eles justificaram tudo isso? Não era só sobre grana, claro que não. Foi criada toda uma desculpa moral para poder conquistar. E essa justificativa vem embalada numa ideia muito famosa: o tal do fardo do homem branco. A ideia vendia a conquista não como exploração, o que de fato era, mas como um dever nobre, quase um sacrifício. A historinha era que as nações superiores da Europa tinham uma obrigação moral de levar a civilização para povos que eles mesmos decidiram chamar de atrasados. E essa ideia toda se apoiava numa ideologia, assim, muito perigosa. É fundamental entender que o darwinismo social foi uma distorção completa e absurda da ciência. O próprio Charles Darwin nunca, jamais, aplicou suas teorias às sociedades humanas. Essa pseudociência serviu para criar uma escadinha de raças, com os brancos europeus lá no topo, claro, justificando a dominação como se fosse um processo natural, da sobrevivência do mais apto. E essa imagem aqui, nossa, ela resume a hipocrisia toda de um jeito perfeito, né? A cultura europeia, o terno, a religião, as leis, tudo apresentado como um presente saindo de uma caixa. Enquanto isso, as culturas locais eram simplesmente destruídas, jogadas de lado. A exploração foi muito bem maquiada de benevolência. Bom, vamos seguir em frente e ver como essa história se desenrolou na prática pelo mundo afora. Porque as consequências, olha, foram devastadoras e mudaram a história para sempre. A arrogância aqui chegou num nível surreal. Na Conferência de Berlim, os líderes europeus basicamente pegaram um mapa da África, uma régua, e fatiaram o continente como se fosse uma pizza, ignorando completamente as milhares de sociedades, culturas e grupos étnicos que já moravam ali há séculos. As fronteiras que eles criaram não faziam o menor sentido no local. Agora, segura esse número: 10 milhões. Esse é um dos exemplos mais brutais, mais terríveis do que foi o imperialismo. No Congo, o território virou propriedade particular de um homem só: o rei Leopoldo II da Bélgica. A busca dele, implacável, por borracha e marfim, levou à morte de cerca de 10 milhões de pessoas. Foi um genocídio em escala industrial, um dos maiores massacres da história moderna. E essa brutalidade não ficou só na África, não. Lá na Ásia, a China, que vivia mais fechada no seu canto, foi forçada a se abrir de um jeito extremamente humilhante. A Grã-Bretanha usou o tráfico de uma droga, o ópio, para viciar a população e criar um motivo para a guerra. A derrota chinesa escancarou o país para a influência estrangeira e deu início ao que os chineses chamam até hoje de século da humilhação. Claro que toda essa dominação não foi aceita de forma passiva, né? Teve muita resistência. Um caso emblemático foi na Índia. Um insulto cultural que pra gente pode parecer pequeno, mas que para eles era gravíssimo: o uso de gordura de porco e vaca em cartuchos de rifle, algo sagrado para muçulmanos hindus, foi o estopim para uma rebelião gigantesca. Depois de esmagar a revolta com muita violência, a Grã-Bretanha acabou com a Companhia das Índias Orientais e transformou a Índia na joia da coroa do seu império. E é muito interessante ver as reações diferentes a essa pressão. De um lado, a China, que resistiu e acabou sendo subjugada. Do outro, o Japão, que fez uma aposta completamente diferente.
Durante a chamada Era Meiji, o país correu para se modernizar e se industrializar justamente para não ser colonizado. E o resultado? O Japão não só escapou da dominação, como entrou para o clube das potências imperialistas. Então, o ponto central aqui é o seguinte: essa disputa toda por territórios não foi nem um pouco pacífica. Na verdade, ela foi criando um barril de pólvora que, uma hora ou outra, ia explodir de forma catastrófica. Pensa na África como uma espécie de válvula de escape para as tensões da Europa. Se a França e a Alemanha estavam se estranhando, elas podiam disputar um pedacinho da África em vez de sair na mão no próprio quintal. Só que, quando o mapa africano ficou todo preenchido, essa válvula se fechou. A pressão não tinha mais para onde ir, a não ser explodir dentro do próprio continente europeu. Ok, mas por que falar disso tudo hoje? Por que uma história que aconteceu há mais de 100 anos ainda é tão relevante? A resposta é simples. As cicatrizes estão aí até hoje, abertas no mapa. Aquelas linhas retas que desenharam em Berlim, elas são até hoje a causa de muitas guerras civis e instabilidade em vários países africanos. A estrutura econômica montada para exportar matéria-prima e não para desenvolver uma indústria local criou uma dependência que muitas nações lutam para superar até hoje. O passado, nesse caso, está bem vivo no presente. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Será que a era dos impérios realmente acabou? As formas de controle podem ter mudado, mas as dinâmicas de poder e dependência econômica ainda moldam e muito o nosso mundo. Se esta análise ajudou a clarear um pouco esse tema tão complexo, se inscreva no canal para mais explicações como essa e deixe um like. A gente se vê na próxima.